Você sabe qual é a conduta que você deve ter no uso de aplicativos de mensagens e também o uso de redes sociais dentro do ambiente de trabalho? É sobre esse tema que eu converso com a advogada Aislan Alfaro Pisino. O Comunidade TV está no ar. Hoje em dia é tão comum a gente usar o aparelho celular para conversar com algumas pessoas, seja através de aplicativos ou pela rede social. Mas o empregado e o empregador devem ter aí algumas condutas a serem observadas. E é sobre este assunto que eu converso com a advogada doutora Aislan Alfaro Pisino. Doutora, eu começo te perguntando, enviar uma mensagem via aplicativo, no caso o WhatsApp, fora de horário, é considerado ou pode gerar uma ação? Sim. Enviar mensagens pode gerar diversos tipos de ação. Especificamente, enviar mensagens fora do horário de trabalho, eu penso que uma ação cabível seria em relação à jornada de trabalho. Isso porque a Constituição da República fixou como limite de jornada 8 horas diárias e 44 semanais de regra para trabalhadores urbanos. Essa mesma Constituição assegura o direito ao descanso e ao lazer do empregado. Então, ultrapassado esse limite, sim, seria cabível uma ação para cobrança de horas extraordinárias. Além disso, é possível também uma ação para reparação de danos se o teor das mensagens tiver conteúdo ofensivo ao direito de personalidade, tanto do empregador como do empregado, como a honra, a dignidade. Esse tipo de conduta também é passível de ação. Então, no caso, por exemplo, se eu estou na empresa e aí eu chego em casa, o meu chefe me manda uma mensagem para o meu telefone fora daquele horário. Considera-se uma hora extra, por exemplo? Pedindo que tu executes alguma atividade de trabalho, sim, é hora extra. Se tu executares um trabalho para a empresa, é considerado hora extraordinária. Recentemente o TRT, né, deu um caso aí de um empregado que entrou com uma ação em função que ele recebeu ofensas do chefe em função do aplicativo. Comenta para nós um pouco, assim, para o pessoal entender como é que funciona isso. É verdade. A relação de trabalho é pautada de obrigações recíprocas em relação aos contratantes. Significa dizer que o empregado tem direito ao trabalho e, em contrapartida, tem direito à remuneração. Da mesma forma, o empregador tem direito à assiduidade e à pontualidade. Em razão disso, é tolerada algumas ausências do empregado por motivos fixados em lei ou convenção coletiva, e o atestado médico é uma delas. Ocorre que o período para apresentação de atestado não é fixado por lei.
Então, recomenda-se ao empregado, ao usar esse direito de se ausentar do emprego, que ele o utilize com moderação. Assim que ele tiver condições de apresentar o atestado e informar a impossibilidade dele se fazer presente, ele fazê-lo isso perante o empregador. E, tendo em vista que a relação empregado-empregador é baseada na confiança, o empregador também deve presumir como verdadeiro esse documento, tratando o empregado com respeito, urbanidade e evitando esse tipo de atrito com mensagens ofensivas, por exemplo. O que tu recomendaria assim, para o empregador e para o empregado? Que tipo de conduta dentro dessa questão do aplicativo, dentro de empresas? Eu acredito que o bom senso para tratar um com o outro, a moderação é a palavra-chave nesse tipo de relação. A tecnologia mudou muito a forma com que a gente se comunica, inclusive seja na esfera privada ou na esfera profissional com o uso de aplicativos. A gente percebe isso quando tem a indignação nacional diante de uma decisão que bloqueia a rede de WhatsApp. A dimensão que tem. Exato. Então, uma vez autorizada pelo empregador que tem a faculdade de autorizar ou proibir o uso de rede social, ela deve ser utilizada com moderação pelo empregado. E é importante a empresa também salientar ou colocar fixado em moral, né, que claro, é possível. A informação é muito importante que seja passada, tanto para autorizar quanto para proibir, que seja divulgada de forma clara para os empregados. No caso de mensagens, áudios, fotos enviadas pelo WhatsApp, configura-se provas no caso de uma ação? Sim, com certeza. Com certeza. A troca de mensagens, sejam elas com o fim de provar horas extraordinárias ou essas ofensas que a gente tem falado, serve como prova em processo. Uma coisa que é bastante comum, e eu ouço muito as pessoas falarem que o empregado com o empregador às vezes tem uma relação de amizade, mas a gente tem que entender que essa relação não é de amizade, né? O empregador tem que saber separar essa relação, né? Sim. O empregador e o empregado, né? Na verdade, a relação ela deve ser pautada na confiança recíproca, na boa-fé de ambas as partes, mas com um profissionalismo inerente dessa relação. Sim, porque daqui um pouco o meu chefe é meu amigo, me manda uma mensagem e aí depois acontece alguma coisa e aí eu vou lá e levo aquilo ali como uma prova de que, né, que não... Ele achou que eu achei que ele era meu amigo, mas ele é meu chefe. Às vezes ele é meu amigo, às vezes ele é meu chefe. Na verdade, casos muito específicos, tem que se analisar todo o conjunto probatório do processo. Então, informações esparsas podem ter significados diferentes em tipos diferentes de processos. Né? Que tipo de punições, assim, para o pessoal que está em casa entender, pode levar à justiça, ou ao empregado quanto ao empregador? Indenização, o que acontece? O empregador é quem assume os riscos da atividade que ele desenvolve. E, em decorrência disso, é ele que tem o poder de emanar ordens, sejam elas gerais ou direcionadas aos empregados. Então, dentro disso, ele tem a faculdade de autorizar ou não o uso de aplicativos dentro da empresa. Uma vez autorizado, esses aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais devem ser utilizados com moderação pelo empregado, sob pena de caracterizar uma desídia no trabalho, que é o termo técnico que a gente usa para o desleixo, para displicência na atividade. Da mesma forma, isso daí seria uma causa de dispensa por justa causa, tá? Da mesma forma, uma dispensa por justo motivo seria publicações
com teores de segredos de empresa, uma fórmula de um produto, isso ser postado, também é passível de dispensa. Em relação a essas ordens gerais e individuais que eu havia falado, do contrário também funciona. Se o empregador proibir o uso de aplicativos e redes sociais na empresa, a prática reiterada dessa desobediência também pode ser advertido o empregado e até dispensado por uma insubordinação, uma indisciplina. Mas pode ter, por exemplo, eu vou processar o meu chefe, vou ter uma indenização aí, sei lá, de quantos mil. Existe casos assim? Por ele ter proibido, não, porque é uma faculdade da empresa autorizar ou não o uso de aplicativo. Mas se ele faltou com respeito com o empregador, nesse caso, pode? Dependendo do tipo de ofensa, com certeza. Nós temos assegurados os direitos de personalidade pela Constituição da República, que uma vez que o indivíduo sentir violado a sua honra, a sua dignidade, ele pode ingressar com uma ação de reparação de danos, tanto o empregador como o empregado. Como a empresa, a boa fama da empresa também pode ser alvo de ofensas. A gente faz um rápido intervalo e na volta a gente segue esse bate-papo aqui com a advogada doutora Aislan. Vida. Odontologia Estética. Com sua equipe multidisciplinar, promove de forma humanizada e inovadora o incremento da qualidade de vida das pessoas por meio da manutenção de sua saúde bucal. Aqui você terá atenção, carinho e sorrisos. E hoje a Comunidade TV está batendo um papo com a advogada Aislan Alfaro Pisino, que a gente está abordando aí a questão do uso de aplicativos e redes sociais dentro das empresas. Doutora, na questão das redes sociais, a empresa pode proibir o uso de redes sociais? Sim, a empresa pode proibir o acesso dos empregados a redes sociais e aplicativos de mensagem instantâneas, porque ela tem o poder de dirigir o serviço dos seus empregados. Ocorre que a gente tem que ter em mente que o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente agradável para quem está inserido ali nele. Então, em decorrência disso, recomenda-se que, ainda que o empregador possa proibir o acesso de redes sociais, não use dessa faculdade, sim autorize os funcionários, os empregados a acessar suas redes sociais, desde que com razoabilidade, com moderação. Aislan, o empregador ou o empregado, ambos, um pode fiscalizar a rede social do outro? Bom, esse é um dos temas mais polêmicos do direito do trabalho. Há decisões que possibilitam ao empregador fiscalizar a rede social do empregado, principalmente se o acesso for realizado no interior da empresa e usando a tecnologia ofertada pelo empregador à execução dos serviços do empregado. De outro lado, há decisões que entendem que essa fiscalização só seria possível como último caso para evitar o acesso ou termos de postagens, mesmo pelo uso da tecnologia do empregador, em poder
bloquear certos tipos de sites e certos tipos de termos a serem postados. Uma outra ótica é a questão da visualização, não só fiscalizada, mas a visualização do perfil da rede social pessoal do empregado. Tanto do empregado como do empregador, sim, é possível. E nestes casos, se tiver termos ofensivos que firam a honra, direitos de personalidade do empregado ou a boa fama e a dignidade da empresa, também cabe uma reparação de danos por aqueles que se sentirem violados. Então quer dizer que se eu estiver na empresa e se eu estiver acessando o meu Facebook, eu posso estar sujeito que o meu chefe tenha acesso à minha visualização, à minha página, enfim, dentro da empresa? Sim, há entendimentos que usando a tecnologia, por exemplo, usando a internet do empregador, o empregador possa fiscalizar toda a rede social do empregado. Outro caso bastante comum que a gente vê é o empregador, ou melhor, o empregado, postando no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, enfim, comentários ofensivos da atual empresa ou da empresa anterior. Esse tipo de conduta gera ação também? Sim, a postagem com conteúdo ofensivo à empresa pode gerar, inclusive, a dispensa por justa causa, fundamentado no dever do empregado de manter a boa fama, a dignidade e a confiança da empresa na sociedade. Mesmo que essa postagem não diga diretamente aquela empresa, mas dá alguns elementos a entender que é aquela empresa? Aí, novamente, vai depender do conjunto probatório no processo. Se a postagem for diretamente àquela empresa, é aquela empresa que sofreu o dano. E ainda acho importante acrescentar que ainda que a postagem, o conteúdo da postagem seja verdadeiro, a intenção de causar danos na empresa pode gerar o direito da empresa em se ver reparado. Em casos, está acontecendo uma coisa errada, eu estou vendo que meu chefe está sendo inconveniente comigo, tem algumas coisas aqui na empresa que eu não sou de acordo, eu vou lá, posto direto no Facebook, ou eu procuro o Ministério do Trabalho, por exemplo, ou a Justiça do Trabalho? Como é que funciona nesses casos? Nesses casos, é importante a gente ter em mente que o contrato de trabalho pode estar vigente para ter reparado uma violação de direitos. Então, não precisa estar extinto esse contrato de trabalho. Da mesma forma, se verifica alguma coisa de errado na empresa, tem órgãos competentes para analisar, como o MPT, como a Secretaria de Saúde. Esses órgãos são especializados nisso. Para a gente finalizar esse bate-papo sobre essa questão do aplicativo, que é algo bem recorrente nos nossos dias atuais, né? E tu já comentou que é algo bem comum. Quando é que é a hora do empregado procurar um advogado? Em que momento que ele perceber assim que ele não, isso realmente vale, eu acho que estou sendo agredido pelo meu chefe virtualmente? Na Justiça do Trabalho não é imprescindível a presença do advogado. É recomendável que exista a presença do advogado por se tratar de matéria técnica. O processo é técnico. No entanto, o empregado, sempre que houver dúvida a respeito de uma provável violação de um direito dele, eu acho conveniente que procurem um advogado. Em relação ao empregador, não só quando tiver processo se recomenda a procura a um profissional, mesmo porque um trabalho preventivo pode evitar diversos tipos de atrito e violações. Para a gente finalizar, então, eu deixo o canal aberto para que tu faças orientações, tanto para o empregado quanto para o empregador, sobre a conduta nas redes sociais e também na questão do uso do aplicativo.
Resumidamente, o contrato de trabalho deve ser pautado em respeito mútuo entre as partes, seja a comunicação verbal e pessoal, seja a comunicação praticada entre as partes através de mensagens. Mesmo porque essas mensagens trocadas através de aplicativos de mensagem instantâneas ou em redes sociais podem servir e servem de prova em processos de reparação de danos. Baseado nisso e na confiança com que deve ser pautada também a relação, a confiança mútua entre o empregado e o empregador, é que deve se primar pela moderação, pelo bom senso, pela razoabilidade nessa relação. Eu acredito que, como eu falei, a palavra-chave na relação de empregado e empregador seria a moderação no uso de aplicativos, em postagens em redes sociais, para manter uma boa relação.